Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Ao Encontro da Química, mais um da série Química na UES. Esse que é o segundo vídeo, a segunda parte da resolução da prova da segunda fase de 2020.2. Começando aqui com a questão 28, Fritz London e Walter Heitler deram uma preciosa contribuição ao estudo das ligações intermoleculares. Considerando as forças de dispersão ou interações de London, é correto dizer que ocorre entre. A gente está falando de ligações intermoleculares. Existem três tipos de ligações intermoleculares. A gente fala da ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, a gente fala da interação dipolo-dipolo e a interação dipolo induzido, que é exatamente essa interação de London. Ok? Como que a gente vai diferenciar um do outro? Quando a gente fala de ligação de hidrogênio, a gente está falando de substâncias que apresentam hidrogênio ligado a elementos muito eletronegativos, como é o caso do flúor, do oxigênio e do nitrogênio. Quando a gente fala da interação dipolo-dipolo, a gente está falando do tipo de interação que existe entre moléculas apolares. Então, se a gente analisar os itens aqui, a gente vai chegar como um gabarito, letra D, quando fala que esse tipo de interação ocorre entre molécula apolar e molécula apolar. Antes de partir aqui para a questão 29, pergunto, já curtiu aqui o vídeo? Já se inscreveu no canal? Já ouviu a primeira parte da resolução dessa prova? Já viu os 12 vídeos e as lives que o canal fez resolvendo questões da Química da UES? Se você estiver se preparando já para o vestibular 2021.1 ou outro aí mais à frente, é interessante que você confira esses vídeos que eu acabei de citar. Então, a questão 29, os compostos orgânicos são formados por átomos de carbono, cujas estruturas agrupam as substâncias com características semelhantes e, portanto, pertencem a grupos identificados pelas funções orgânicas. No que diz respeito a funções orgânicas, assinale a afirmação verdadeira. A gente está falando aqui de química orgânica. A letra A traz o quê? Que o grupo funcional dos ácidos carboxílicos é denominada carbonila. Aqui a gente já tem um erro, que o grupo que caracteriza os ácidos carboxílicos é a combinação do grupo oxidrila ou hidroxila com o grupo carbonila, formando aí o grupo carboxila e não apenas carbonila. Letra A já é um item errado. A letra B, ésteres orgânicos são compostos em que o oxigênio está diretamente ligado a duas cadeias carbônicas. Aqui um S faz toda a diferença. Se aqui fosse éteres, esse item estaria correto, mas os ésteres não, né? Os ésteres resultam de uma desidratação entre um ácido e um álcool. Então, o item B também é um item errado. Letra C, amidas são compostos derivados teoricamente do NH3, que é a amônia, pela substituição de um hidrogênio por um grupo acila. O que é um grupo acila? Exatamente o C-O. Ok? Então, se a gente colocar C-O e NH, a gente vai ter exatamente o grupo que caracteriza a amida. A diferença da amida é porque enquanto o hidrogênio que é substituído aqui na amida é por um grupo acila, na amina seria por carbonos, né? Radicais alquilas. Então aqui a gente tem o nosso gabarito, letra C. Só conferindo a letra D, fala que álcoois são compostos orgânicos que contêm um ou mais grupos oxidrila ligado diretamente a átomo de carbono insaturado. Esse IN é que deixa esse item incorreto, ok? Na realidade, de um álcool ele é formado, né? A característica de um álcool é quando a gente tem oxidrila ligado a carbonos saturados e não insaturados. O carbono insaturado, para quem não lembra, é um carbono com dupla ou tripla ligação. Então, gabarito letra C. Questão 30. Apoiado na lei de Avogadro, assinale a afirmação verdadeira. O que é que Avogadro colocava? Avogadro dizia que gases, independente de serem gases diferentes ou não, se eles estivessem nas mesmas condições de pressão
de temperatura e apresentasse o mesmo volume, a quantidade de moléculas naqueles recipientes seriam iguais. Então, se a gente pegar essa informação como ponto de partida, fácil a gente chega aqui no gabarito da nossa questão. Na CNTP, 1 mol de CO2 ocupa um volume menor do que 1 mol de O2. Na realidade, é mesmo volume, ok? Então, o item A seria um item incorreto. Letra B. Na CNTP, 10 mols de metano ocupam o mesmo volume que 10 mols de amônia, NH3, sendo aqui o gabarito da nossa questão. Lembra o que eu disse? Mesmas condições de pressão, mesmas condições de volume e temperatura caracterizam o mesmo número de moléculas, consequentemente aqui o mesmo número de mol. Beleza? Analisando aqui a letra C, massas iguais de SO2 e NH3 ocupam o mesmo volume. Na realidade, eles apresentam densidade diferente, não faz sentido. E a letra D diz que o mesmo número de moléculas de diferentes gases possuem a mesma massa. Na realidade, se eu tenho aqui uma molécula de CH4, por exemplo, ele pesa 16 gramas. Se eu tenho uma molécula aqui do NH3, já seria 17. Então, não faz sentido o nosso item D. Questão 31. No que se refere a sistemas em equilíbrio químico, assinale a afirmação verdadeira. A letra A. Somente uma mudança na temperatura pode alterar o valor da constante de equilíbrio. A gente não está falando aqui de deslocamento de equilíbrio, a gente está falando na determinação desse valor da constante. E ele é realmente resultado da temperatura. Okay? A temperatura ela vai influenciar diretamente nesse valor de constante de equilíbrio que a gente tem. A letra B diz que um sistema químico apresenta um único estado em equilíbrio à mesma temperatura. A gente sabe que pode sim ter equilíbrios químicos onde eu tenho gás e líquido ou qualquer outro estado. O catalisador sempre altera, né? A gente sabe que o catalisador não altera. As únicas coisas que vão deslocar realmente o equilíbrio químico serão concentração, pressão em alguns casos, quando envolve gases, e temperatura. Não seria a letra C. E a letra D, as variações de pressão nunca afetam a concentração das espécies reacionais. A gente sabe que sim. Ok? Então, gabarito, letra A. Questão 32, uma questão que traz aqui grupos funcionais. A dexametasona é um fármaco que tem alto poder anti-inflamatório. Em um estudo, pesquisadores da Universidade de Oxford afirmam que a droga reduz a incidência de mortes pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Os resultados da análise apontam redução de 1/3 das mortes em pacientes em estado grave que receberam o medicamento. Aqui é a estrutura desse composto, desse princípio ativo, e aqui o comando da questão. Assinale a opção que não corresponde a uma função orgânica presente na estrutura acima. Fenol está presente? Vamos ver, o fenol é o OH ligado a um composto aromático. A gente tem aqui um OH, tem OH aqui e aqui também, mas eles não estão ligados a um composto aromático, no caso o benzeno, por exemplo. Então a gente já tem, fácil aqui, não tem nem graça, o gabarito já, a letra A. Até mesmo porque quando ele fala aqui em cetona, ela está presente tanto aqui como aqui, né? C dupla O entre átomo de carbono. Quando fala em álcool, a gente tem álcool aqui, hidroxila ligada a carbono saturado, a mesma coisa ocorre aqui e aqui. E aleto orgânico, o flúor, caracteriza exatamente essa função. Gabarito da questão 32, letra A. Questão 33. Reconhecida como uma ciência experimental, a química estuda as transformações que envolvem matéria e energia. Essas transformações podem ser naturais, como por exemplo o amadurecimento de uma fruta, ou industriais, como a produção de detergentes. De fato, transformações químicas são ações que resultam na formação de novas substâncias. Essas transformações são representadas por equações químicas, e aí pede para a gente observar esse sistema e ver realmente aqui qual desses itens está correto. Para aumentar aqui e a gente ganhar visibilidade, eu vou tirar essa parte aqui. E aí a gente vai analisar cada um desses itens, né? O que é que diz aqui na letra A?
Na letra A diz que a atomicidade do nitrato de chumbo 2 é 3. Quando falo atomicidade, eu estou falando em quantidade de átomos. Um átomo, ó, só aqui tem 8 átomos aqui, ó. 8 em 1, 9, né? Então a gente pode dizer que esse item já é um item errado. A letra B fala em os produtos apresentam atomicidade total igual a 13. Quando a gente junta aqui o PbI2, que são 3 átomos, e o KNO3, que são 5 átomos, a gente tem uma quantidade aqui igual a 8 e não 13. A pegadinha aqui está porque você vai multiplicar esses 5 átomos por 2, mas quando eu falo em atomicidade dessa substância aqui, eu não devo levar em consideração a quantidade de moléculas que eu tenho, ok? E sim, só aqui, ó, essa quantidade de 5 átomos mais 3, 8, beleza? Mas aqui seria realmente uma pegadinha. Muita gente poderia cair nesse item B, mas se a gente analisar aqui o item C, o que é que a gente vai descobrir? 5 mols de Ki produz 505 gramas de KNO3. Se a gente for aplicar a proporção aqui, a interpretação dessa substância é quanto mol, 2 mol de Ki, e for olhar a quantidade de massa do KNO3, se a gente somar KNO3 dá 101 gramas. Como tenho aqui 2 mol, 202 gramas. Então, ó, aplicando a proporção, se 2 equivale a 202, 5 vai ser igual a 505 gramas. Sendo aqui uma informação correta. Ok? Gabarito letra C. E aqui na letra D, para produzir 5 mols de PbI2, são necessários 315 gramas. Olha, se para produzir 1 mol, eu já vou precisar, se eu somar toda essa massa aqui, já vai dar 315, se eu não me engano. Né? Se eu quero 5 mol, seria 5 vezes isso aqui, ok? Então a gente tem aqui como item também errado, reforçando o nosso gabarito, letra C. Mais uma questão, questão 34. Considere o átomo de magnésio, de número atômico 12, que apresenta as seguintes distribuições eletrônicas. Aqui tem duas situações, né? Com 12 elétrons e aqui com 11 elétrons. Na realidade, 12 também, só que aqui está tendo um estado excitado. Ó. O elétron está passando do 3s2 para o subnível 3p. Atente para o que se afirma a seguir sobre essas distribuições. O primeiro diz que ocorre liberação de energia na passagem da primeira para a segunda. Na realidade, o que ocorre aqui é uma absorção de energia. O elétron do subnível 3s absorve energia saltando para um subnível de maior energia. O item 1 é um item errado. Se o item 1 trata-se de um item errado, a gente descarta aqui a letra D e descarta aqui a letra A. Okay? O que é que diz o nosso item 2? Ocorre perda de um elétron na passagem da segunda distribuição para a primeira. Na realidade, se você somar 2 mais 2, 4, mais 6, 10 e 2 aqui, 12, tem a mesma quantidade de elétron. Ok? Não vai ter perda de elétron aqui. O item 2 estando errado, a gente sabe que o gabarito da questão é letra B. Mas vamos conferir. A B diz que o terceiro está correto. Na passagem da primeira distribuição para a segunda ocorre a absorção de energia, que foi exatamente o que eliminou o item 1, sendo o item correto. E por que o 4 está errado? Porque diz que a primeira distribuição eletrônica representa a configuração no estado excitado, onde o estado excitado aqui, energizado, é exatamente a segunda situação. Então, mais uma vez, gabarito, letra B. E com essa questão, a gente chega aqui ao final dessa segunda parte da resolução da prova da segunda fase de 2020.2. Aguarda aí o terceiro vídeo que traz a resolução das últimas 6 questões dessa prova. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química.